Bom dia, obrigado. A gente vai continuar no tempo da semana. E é impossível fechar esse tema hoje, então peço que vocês estejam aí mais conectados possível amanhã também. Vai ser bênção. Deus está trazendo aí cura e restauração em muitas áreas. E hoje, quando eu estudava, ficou muito claro que não é só restauração do nosso coração, das nossas emoções e dos nossos relacionamentos, mas restauração de bênçãos na nossa vida. Então, eu vou trazer superficialmente ainda uma história, mas depois acompanhe na sua Bíblia aí para você estudar mais profundamente a respeito do povo de Israel, algumas coisas que eles experimentam de bênçãos e também de não alcançar as bênçãos por causa do que estava no coração deles, que definia. Lembra dos filtros que a gente falou ontem? Dependendo da maneira que eu vejo as coisas, é a maneira que eu vou valorizar e honrar elas, é a maneira que eu vou falar, e aí a palavra ela também vai gerar vida ou morte. Então, se eu fosse dar um tema hoje, é viva no modo perdão. E isso não é simples, viver no modo perdão. Por quê? Porque eu tenho que sair do modo julgamento, do modo padrão julgamento do mundo. E é um desafio para todos nós. É bem difícil, mas é bem possível, porque muitas pessoas alcançaram. E se Deus é por nós e está disponível para nos ajudar, é muito claro que ele crê que é possível. E se Deus crê, eu preciso crer também, amém? Então, lembrando a respeito dessa história, o povo de Israel sempre operava pela culpa. Então, o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifício para cobrir culpas, pecados que eles tinham cometido antes, ou tempo antes. Então, passava um ano, eu ia lá, cobria os meus pecados e começava tudo de novo. Então, a consciência que é gerada nesse processo, nesse modus operandi, é o seguinte: toda hora eu estou culpado, toda hora eu tenho alguma coisa que não está boa e eu preciso pagar por isso. E é claro que isso... Deixa eu dar aqui no mundo. E é claro que isso acontece ainda na nossa mente, porque muito do que a gente tem está no modo julgamento do mundo mesmo, da maneira que o mundo funciona. Tipo, errou, pagou, deveu, deveu. E assim vai. E de repente você pode ter um crédito, mas amanhã você pode estar devendo de novo. Então, o que acontecia? Todo sacrifício que eles ofereciam era para cobrir um monte de pecado, mas já saíam dali devendo de novo. O que mudou com a vinda de Jesus? O que mudou é que ou eu recebo isso e por causa do sacrifício dele agora eu sou perdoado, eu não tenho mais pecado, não é que eu não erre, não peque, isso a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas para eu entender isso, primeiro eu preciso entender a graça. Como é que ela está operando na minha vida? Ela está cobrindo um monte de pecado. Então, Deus insistia com eles para que eles arrependessem, para cobrir seus pecados, como ele insiste com a gente hoje, para que a gente se arrependa e esqueça dos pecados e do peso que a gente carrega. Então, o que Deus usava na época de Israel, na época do povo do Velho Testamento? Ele usava os profetas. Então, ele mandava os profetas chegavam lá em Israel e falavam: galera, vocês precisam mudar, vocês precisam se arrepender, precisam ajeitar isso, arrumar aquilo, e vocês precisam pagar pelos pecados que vocês cometeram. Aí eles arrumavam a vida deles, e bem, só que chegou um tempo que eles não faziam mais isso. Eles começaram a matar os profetas. Então, quando a mensagem vinha, eles matavam os profetas. Por quê? Porque eles não conseguiam nem sair mais da onde eles estavam, porque foram entrando num nível de cultura, de destruição, de autodestruição, que eles começaram a viver aquilo e o profeta confrontava aquilo que eles diziam, que eles faziam. Confrontava o modelo e o estilo de vida que eles tinham. Hoje acontece isso. Hoje a gente recebe a palavra e fala assim: você está perdoado, você foi santificado, Jesus morreu por você. O que a gente faz? A gente mata esse profeta. A gente mata essa mensagem.
E aí a gente volta àquele modelo, mas aí sabe o que eu faço? Faço uma cesta básica, eu faço um sacrifício, eu faço uma oração, e tem oração que até eu falo assim, esqueci, então Deus perdoa porque eu esqueci de pedir perdão. Então eu falo, Deus, perdoa todos os meus pecados. Então eu vivo num mundo de acusação e de limitação. E quando eu vivo no mundo de limitação, aí eu quero trazer um fato, até as bênçãos materiais são afetadas na minha vida. Então, quando o povo de Israel se afasta de Deus, Deus fala assim, então vocês vão ficar cativos. E por quê? Porque eu quero escravizar vocês? Não, porque vocês querem viver desse jeito, do jeito que o mundo vive, na justiça de um reino que é injusto. Então, se vocês querem, podem viver. E eles ficavam cativos, às vezes 70 anos num país, preso, cativo, escravo naquele povo. E é isso que acontece com a gente normalmente hoje. A gente rejeita aquilo que Deus está falando, não alcança a bênção que a palavra dele e o sacrifício de Jesus carrega, e aí a gente vai para o mercado de trabalho desesperado. A gente vai tentar criar novos modelos de relacionamento nas famílias, tudo que a gente inventa para poder ser feliz. Por quê? Porque eu não consigo acessar a bênção que carrega os princípios de Deus e a verdade que Deus tem sobre mim, sobre que os meus pecados foram pagos, que eu fui incluído numa família. Então, a misericórdia de Deus chegava para Israel através dos profetas. A misericórdia de Deus chega hoje através da mensagem que ele está trazendo para você. Pode ser um pregador, pode ser um devocional, como a gente está aqui, pode ser o livro que você está, pode ser que um ímpio fale com você, uma pessoa que nem tem Deus. Deus pode usar ela para te trazer para o caminho que ele está te chamando, porque senão não seriam misericórdias renovadas todos os dias. Então, eu creio que ele está falando com a gente todo o tempo. Então, o que Deus fez com Israel, usando essa perspectiva? Ele levanta um rei que nem era um rei do povo dele. Então, ele vai buscar o rei da Pérsia, que chama Ciro, e ele vira para Ciro e fala assim, vai libertar o meu povo, você é um servo meu. E é um cara que não é de Deus, que não tem um relacionamento de Deus. Tem estudiosos que pensam, que trazem um estudo, só curiosidade isso, tá? Que esse cara, ele é filho de Esther com Assuero, com o rei Assuero. E por isso que tem uma questão de um chamado futuro. Bom, isso é mais especulação, mas é curioso. Então Deus levanta um rei da Pérsia para libertar Israel da Babilônia. Então são 3 reinos, ok? Israel está cativo na Babilônia e Deus levanta um terceiro rei que não tem nada a ver e liberta. E aí Deus vai e liberta esse povo. E quando liberta o povo, tipo assim, a misericórdia de Deus me visitando de novo de manhã. Quando ele liberta o povo já está cativo há 70 anos, eles são convidados a reconstruir a vida deles. A vida de bênção, a vida que eles tinham um templo, e não, o caso aqui, o templo é um símbolo porque, para o nosso corpo, para quem nós somos. Reconstruir quem você é, reconstruir sua identidade, reconstruir onde Deus vai se manifestar, onde as bênçãos de Deus vão fluir, onde a sabedoria, a paz, o amor, tudo vai fluir ali. Então, Deus está falando, vamos reconstruir isso. Mas vamos reconstruir nos princípios que eu estabeleci. Então, estou te convidando de novo. Eu queria que você buscasse na memória. Provavelmente você vai lembrar de 700 vezes que Deus te chamou pela misericórdia dele. E pode ser que muitas vezes você tenha matado essa mensagem, tenha matado os profetas. E se eu continuar agindo assim, Deus vai falar assim, não tem problema, segue a sua vida, mas segue no modelo que o mundo te oferece, que você vai ter que suar, você vai ter que viver num modelo de pressão e estresse. Eu não sei se você sabe, a gente não foi feito para envelhecer. A gente não foi feito para viver o nível de estresse que a gente vive. Mas a gente vive porque a gente está construindo outra coisa. Então, os homens mais profundos e mulheres, né, de Deus, eles são menos estressados. Eles são têm mais prazer nas coisas que Deus está entregando para eles, porque eles começam a reconstruir o templo. Então, a gente falou de coração e mente essa semana. Eles começam a reconstruir o coração deles. E eles começam a tirar os entulhos lá de dentro para poder reconstruir. Tirar
as estruturas caídas. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar é, Deus manda seus profetas. Todos os dias eu recebo uma mensagem de Deus. Eu sei que você recebe. Às vezes, só de olhar a natureza e ficar observando, você já vai ver Deus falando com você. Às vezes são seus irmãos, às vezes são seus líderes. Deus vai usar. 2, Deus nos entrega as nossas próprias cobiças. Então, nós abrimos mão do favor de Deus, as coisas vão ficar mais difíceis, mas eu vivo lá, dessa forma. E 3, Deus usa até o mundo para nos alcançar e oferecer a sua misericórdia e favor. Essas são coisas imutáveis, sempre elas acontecem desse jeito. Agora, diante disso e dessa consciência, eu preciso tomar uma decisão. Durante a escravidão, por exemplo, da Babilônia, o povo teve que tomar uma decisão. Nós vamos voltar para Israel para reconstruir, ou nós vamos ficar aqui na Babilônia? Pensa se esse povo já estava ali há 70 anos. A maioria falou, não, nós vamos ficar por aqui. Já construí minha padaria aqui, já tenho ali os meus bichinhos, meus cavalos, ali eu tenho minha loja, eu tenho aqui meu site que eu estou vendendo pelo Mercado Livre. E aí, o que aconteceu? Esse povo ficou lá, fazendo a mesma coisa. Mas alguns, chamados remanescentes, voltam para Israel para reconstruir. É ruim dizer isso, mas alguns só. E dentre eles, 2 caras se destacam. Um é Josué, que esse cara ele é o sumo sacerdote, e o povo normalmente segue o sumo sacerdote. Nesse caso, pouca gente seguiu, a maioria ficou na Babilônia. E também Zorobabel. Zorobabel é descendente de Judá, tá? E ele deveria ser rei, mas por causa de uma maldição, não dá para explicar isso agora, por causa de uma maldição que houve em Judá, não haveria mais rei. Então, ele é um príncipe. Então, o povo tem o governo e o sacerdote. Reis, rei e sacerdote. Hoje a gente tem isso na gente, reino e sacerdote, tá? A gente tem a questão espiritual e a gente tem governamental. E aí, quando eles chegam, eles começam a reconstruir o templo. E eles vão reconstruindo, começam a investir. Entendi essa mensagem que esse pastor trouxe hoje, eu vou começar a reconstruir meu coração. E aí, passado um tempo, eles começam a ter problemas com os samaritanos. Os samaritanos vêm e confrontam eles. Sabe o que os samaritanos fazem? Vão lá, Sírio, e pede assim, cara, os caras estão... Dario, desculpa, já é outro rei que está governando agora, e diz assim, nós vamos... os caras estão aprontando lá, você precisa mandar eles pararem de reconstruir o templo. E aí vem a ordem de Dario e eles param de reconstruir o templo. E aí eles vão cuidar da vida deles de novo, construir as casas deles, construir as coisas que eles querem, que o mundo estava construindo, e não aquilo que Deus estava construindo na vida deles. E aí, o que a gente espera? Deus vai abandonar esse povo, porque ele já libertou esse povo, já avisou, já usou os profetas, já deu todo o recurso para eles reconstruírem, porque eles não tinham recurso para reconstruir esse templo, está dando a condição, e eles não estão reconstruindo. Vou abandonar. Por que esse pensamento vem na gente? Porque a gente usa a justiça humana contra a gente. Porque a gente se vê como sujo. Porque, por causa dos nossos erros, a gente olha para a gente sempre como culpado. A gente olha para a gente como aquele que não merece. E talvez isso seja verdade, só que essa dívida foi paga. Então, eu preciso começar a olhar para mim como aquele que pode reconstruir o meu templo, o templo de Deus em mim. E isso não é simples. Isso não é fácil. Isso traz para a gente, porque falaram que eu dei uma distraída, gente, desculpa. Isso traz para a gente uma sensação assim de que a gente está sempre devendo e não pode alcançar aquilo que Deus tem. Então, eu abandono logo no começo, às vezes, quando Deus me dá uma direção e uma oportunidade de reconstruir minha vida. Na verdade, não são os samaritanos que eram os inimigos deles que vão criar isso. E mesmo que eles fiquem falando assim, mas os samaritanos estão atrapalhando, estão me incomodando, meu inimigo me incomoda, meu cunhado não me ajuda, meu pai me abandonou, minha mãe... Esses não são seus inimigos. Na verdade, o grande inimigo deles é o diabo.
Então, se você começar a ler o que está acontecendo ali, no livro de Zacarias, no livro de Esdras, por exemplo, você vai começar a entender que quem levanta os samaritanos é o diabo. E aí, é mais ou menos assim, agora meu marido não sai das drogas ou do álcool, minha esposa não cuida das coisas que precisavam cuidar, meus filhos não estão mais presentes. Quando isso começa a acontecer, quem que ocupa? Essas pessoas. Mas o meu inimigo não são essas pessoas. Então, se fosse hoje, as reações que eu teria é falar assim, o fulano já vem para me atrapalhar na igreja, o ciclano já vem no meu emprego agora para me prejudicar. Já vem a droga invadir a vida dos meus filhos. A dívida já chegou lá na minha conta no banco. Aquela pessoa sedutora apareceu. Eu sempre estou olhando para o ser humano. Mas o inimigo não eram eles. Quem colocou isso no coração dos samaritanos foi o diabo. O texto vai trazer isso. A gente está correndo aqui, eu não vou me ater lá o texto, mas lembra que a Adagrá contou, por exemplo, do acidente do carro, que a gente perdeu um carro? Mas logo agora que a gente teria isso, e a gente perdeu. Então a gente vai pôr culpa em alguém. Quem foi o caminhoneiro que foi e entrou na contramão de ré na estrada e bateu? Eu vou ficar amaldiçoando ele? De verdade, eu percebi agora que eu nem lembrava desse homem. Tipo assim, existe um persona nessa história, mas a gente nunca pensou nessa pessoa. Então, eles ficam 15 anos parados na construção. Durante 15 anos, eles abandonaram aquilo que Deus mandou eles fazerem. Então, você está reconstruindo a sua vida e, de repente, você para e volta para o modo não perdão, para o modo dívida, o modo acusação, durante 15 anos. Imagina a formação da mentalidade durante 15 anos. Então, o que se espera de uma pessoa que já abandonou a oportunidade que Deus deu para ela durante 15 anos? Que ele não volte mais. Mas Deus busca esse povo. E vai de novo com a misericórdia dele. E eu sinto que essa mensagem hoje é para algumas pessoas, não é para um, para dois, mas para algumas pessoas que não estão se vendo como dignas e não estão querendo aceitar a bondade que Deus está querendo te dar. Tem gente falando, eu fico distraído, tá, gente? Eu preciso voltar aqui. Desculpe. Então, o que eu quero que você pense assim, Deus para tudo para cuidar de você. Talvez Deus tenha parado hoje para cuidar de você, para cuidar da sua vida, para te chamar de novo, para afetar a sua vida com a misericórdia dele. Mas se você continuar nas suas 15 anos cuidando da sua vida, só da sua vida, das coisas como o mundo cuida, o profeta Ageu diz que vocês negligenciaram a Deus. Por isso, tudo que vocês ganharam vai ser colocado em sacos furados. E a gente tem essa experiência. Então, quando vem as crises, vem a conta no banco estourada, vem o problema de família, Deus está falando assim, vocês estão colocando as riquezas de vocês dentro de sacos furados. Não tem opção, vocês vão perder isso. Tudo que vocês estão investindo vai ser perdido. Ou seja, vocês vão ter que produzir mais. E eu não sei se é essa a sensação que você tem. Quando vocês bebem, vocês não estão satisfeitos. Quando vocês comem, a comida não satisfaz vocês. Nunca vocês têm o suficiente. Vocês queriam um carro, vocês ganharam um carro, agora você não está bom. Você queria casar, agora você está casado, também não é bom o casamento. Vocês compram, não tem prazer, não param de comprar. Se fosse usar exemplos de hoje, você não consegue. Você queria um celular, mas agora a internet não te satisfaz. Por quê? Porque vocês negligenciaram a bondade de Deus a respeito de vocês. Talvez porque vocês se acusam demais. Eu não mereço. E aí eu anulo o que Jesus fez por mim. Talvez porque eu realmente tenho uma inclinação só para as minhas coisas e não penso no templo do Senhor. Que o templo é para que haja uma glorificação dele, para que ele manifeste.
Então, o Novo Testamento vai falar assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Esquece essas coisas que você não pode alcançar. Zacarias 3:1 diz assim, e ele mostrou-me um sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, quero que você imagine isso. Zacarias está vendo Josué. Josué é o cara que era o sumo sacerdote daquela época. E aí Zacarias fala assim, ó, 15 anos depois desse sofrimento, fala assim, eu estou vendo o diabo à sua mão direita. Satanás está na mão direita de Josué, do homem de Deus. O que ele está querendo dizer? Josué tem uma boa intenção, mas o diabo está ali, ele já levantou os samaritanos, ele já levantou o rei Dário, ele está atrapalhando todo mundo. E o verso 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado de fogo? O que eu quero te dizer? Você é o tição tirado de fogo, você é a brasa que o Senhor levantou hoje. O diabo está te falando, mas você não merece, você não é capaz, você não vai acontecer, sua vida não é para ser assim. E você talvez tenha abandonado mesmo tudo que Deus te chamou. Mas o que Deus está vendo, você é a brasa que eu levantei. Você é a brasa que eu escolhi dentro da sua família, na sua empresa, no seu emprego, na sua escola. Eu levantei você como essa brasa. O diabo está falando, ele está atrapalhando. Para de olhar para as coisas ruins. Verso 2, verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. É assim que a gente se vê, o tempo todo, de vestes sujas. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas, e a Josué disse, eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Eis que toda a iniquidade que vocês cometeram, o pecado que vocês cometeram, o Senhor disse, porque é que oremos, porque se não conseguir pessoas isso. Valor, entender que eu sou um samaritano, não é tio, sua ex-mulher ou ex-marido, não é o seu filho ou o seu pai, que são seus inimigos, é o diabo. Eu preciso achar em mim essa recuperação, essa restauração do templo em mim. Voltar para a posição que Deus me chamou, para depois conseguir ter uma vida e vida em abundante que Ele tem nos oferecido. Verso 6 de Zacarias 4 diz assim, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então, aquela era a palavra primeiro líder, que era Josué, agora é o segundo, Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso nos fala hoje? Não pela sua capacidade, é impossível você deixar o pecado, você se perder. É impossível, mas pelo Espírito, e eu estou te sugerindo hoje, essa é a palavra profética para você hoje. Fala para o Espírito Santo, eu vou te receber hoje no meu coração e vou mudar isso. Porque pela força eu não consegui. Eu só consegui construir minhas padarias, minhas lojas, meus sites, eu não sei, sua casa, mas eu não consegui ter paz. Eu preciso. E sim pelo seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós voltamos para a presença do Senhor, voltamos em direção dele, as bênçãos nos perseguem. E eu quero ser abençoado e eu luto demais. Ele está falando, não, constrói o meu templo. Constrói, você é o templo, tá? Reconstrói as estruturas que eu estabeleci para você, para a sua vida, porque aí as minhas bênçãos te seguem. E ele nos ensina a restaurar, a partir daí, os nossos relacionamentos. Ele nos ensina a restaurar a nossa carreira, restaurar a nossa saúde. Gente, um texto é muito rápido, teria que ter mais tempo para a gente falar sobre isso, mas vamos lá. Eu já visitei pessoas, orei por pessoas doentes, saí da casa da pessoa e falei assim, ó, não se preocupa não, eu não fui curado, mas não é culpa sua, da sua oração, pastor. É porque eu cometi tal pecado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, então
Tipo assim, eu carrego essa maldição, eu aceitei isso na minha vida. E Jesus está falando, não, eu paguei seus pecados e levei todas as suas enfermidades, todas. Essa é uma mentira do diabo que está do seu lado falando isso para você. E as pessoas abriram mão da cura, abriram mão de uma carreira próspera, abriram mão de um relacionamento saudável e agradável. Por quê? Porque o diabo falava nos ouvidos dele e ele falava, não, não mereço mesmo, eu sou indigno. Verso 7 de Zacarias 4 diz assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular como aclamações. Graça, graça a ela. Quem é você, o desafio? Doença, falência, empresa quebrada. Quem é você? É isso que Deus está falando hoje. Para vir contra o meu filho. Verso 14 de Esdras 6, tá? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Pela profecia, agora, se você não acredita em profetas, eu quero dizer assim, pela palavra que um pastor, que um homem de Deus, que Deus te deu, pela palavra que a Bíblia te dá, você é próspero. Pela palavra, se eu não aceitar essa palavra, com certeza a bênção e a prosperidade e a misericórdia que se renovou hoje de manhã não me alcança. Eu preciso aceitar isso. Porque o que a Bíblia diz a meu respeito é que todas as coisas cooperam para o meu bem. O que eu estou propondo hoje, gente? Que a gente saia do modo acusação e vá para o modo perdão, a partir de nós. Porque um homem abençoado, ele não vê o mal na sua vida. Isso parece cegueira, não é. Ele sabe que o mal existe, mas ele não vê. Do mesma forma que um homem que não alcança a bênção porque não se edifica, ele não consegue ver o bem na sua vida. Apesar do bem e da bondade estar ali. Apesar de Deus ser bom e bom o tempo todo, o homem não consegue ver que ele está sendo bom. Então ele começa a ver só as coisas ruins. Por quê? Porque o medo impede de ver quem a gente é, ver quem ele se tornou a partir do sacrifício de Jesus. É uma sensação de condenação o tempo todo. Por isso que eu condeno as pessoas, porque eu me condeno por causa do medo. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão teve medo, se acusou e fugiu. Ele fica pensando assim, né? Se tem uma coisa para dar errado, vai dar errado comigo. E vai dar, porque é isso que eu creio. Então, pastor, eu tenho um problema e não consigo resolver. Amém. Receba hoje a solução na sua vida. E agradeça por isso, porque a solução chegou na sua casa. Nós somos negativos e abrimos mão do que Deus tem por causa da condenação que temos em nossa vida. Eu quero te dizer que a promessa que Deus deixa para a gente no Novo Testamento é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te dizer que cada problema que você tem, cada falência que teve, cada escravidão que o povo de Israel sofreu, cooperam para o bem, para que você volte para a posição, para o primeiro amor, para a posição de reconstruir o templo que é você. Reconstruir a vida que é você, reconstruir a fonte de vida que você é para sua família. O tição separado, e eu declaro isso na sua vida, revelação, o que é o tição separado? O que é uma brasa separada a partir de um momento de terra fria, de friez no amor de Deus na terra, você ser aquele tição e como uma pessoa desesperada, começar a juntar ali os gravetos nesse tição e trazer um grande fogo, uma chama de vida e calor nessa terra. A começar pela sua família. Eu declaro ousadia para você abrir a boca de palavras de bênção na sua família, palavras de restauração, e que você consiga ver o bem e a bondade de Deus operando na minha vida e na sua vida hoje. Eu declaro isso na sua vida. Hoje é o dia de provar bênçãos do Senhor. Cada movimento, cada coisa que você falar, cada atitude que você tiver, negócio que você quiser, hoje declaro, a bênção do Senhor me persegue. E eu verei a glória do Senhor sendo manifesta. Em cada negociação, em cada conversa com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, a bênção do Senhor nos persegue e ela vai ser manifesta aqui hoje. Eu recebo isso. Eu recebo o perdão da cruz. Eu não sou nada, mas o perdão da cruz supera todas as coisas. Eu recebo isso na minha vida hoje. Declare isso. Eu recebo o perdão da cruz. Eu perdoo as pessoas que precisam desse perdão também. E restaura o meu coração, restaura esse templo, Pai, em nome de Jesus. Receba esse fogo do Senhor que está sendo liberado agora. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.
Estou muito feliz, Deus é muito bom, tem coisas boas para gente. Amém, Isa?